Rádio Aparecida. A boa música está no ar. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Muito boa noite a você que está na sintonia da Rádio Aparecida. O programa é o Encontro DX, que inicia agora a sua segunda e última parte com Francisco Bracini, falando sobre o DRM, o rádio digital, o futuro do rádio aqui no Encontro DX. Boa noite a todos os amigos do Encontro DX. Iniciamos este momento digital Rádio Mundial no dia 2 de maio de 2020, falando sobre o seminário online conjunto DRM, ABU e ASBU, de 30 de abril de 2020. Sobre o tema, benefícios do DRM em tempos de crise, o consórcio DRM, em colaboração com a União de Transmissão da Ásia-Pacífico, ABU, e a União de Transmissão dos Estados Árabes, ASBU, realizou em conjunto e com muito sucesso a primeira sessão de seu webinar DRM Interativo, como são conhecidos esses seminários via internet, em duas partes. Mais de 150 participantes ouviram ativamente a apresentação multimídia e desfrutaram de uma sessão variada sobre alguns dos principais benefícios do DRM que torna o padrão tão útil em tempos de crises. A primeira sessão foi realizada no dia 23 de abril e a segunda no dia 30 de abril de 2020. Esta segunda foi mais detalhada e prática. O webinar resumiu alguns dos pontos e atualizações introduzidos no dia 23 e se concentrou em aspectos benéficos da cobertura local, regional e nacional com o DRM, e forneceu uma breve atualização sobre os receptores. Os participantes também tiveram a chance de testemunhar e possivelmente experimentar a configuração prática do Content Server. Content Server é um equipamento utilizado para que sejam realizadas as modulações e multiplexações dos diversos serviços da tecnologia DRM, com a finalidade de ensino à distância, Journaline, serviço de texto avançado e alerta de emergência, no caso de calamidades públicas ou desastres. Os palestrantes foram a senhora Ruxandra Breja, presidente do DRM, Alexander Zink, vice-presidente, Simon Kings, da fabricante de transmissores Ampegon, Jan Bremer, da NXP Condutores, e Radu Peterobreja, diretor de marketing do DRM. Para mais informações, acesse o site drm.org. Repetindo, drm.org. Iniciamos a nossa segunda parte do programa falando sobre as emissoras que transmitem em DRM pelo mundo, dentre elas a Rádio Kuwait, dos Emirados Árabes. A emissora atualmente está transmitindo em duas frequências e apenas no idioma árabe para a tecnologia DRM. Em 11.970 kHz, das 2 às 5 horas e 15 minutos no horário de Brasília, e em 15.110 kHz DRM, das 6h45 da manhã às 10 horas e 30 minutos. A seguir, vamos escutar um trecho captado por mim no dia 28 de abril de 2020 da Rádio Kuwait, em 11.970 kHz, às 2 horas da manhã, no horário de Brasília. في جولتنا هذا الصباح وزارة الصحة تعلن تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1012 حالة. المرحلة الثالثة من خطة العودة الشاملة للمواطنين من الخارج تستأنف اليوم. الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتخطى حاجز المليون. Além da Rádio Kuwait, tem sido reportado também
a transmissão das seguintes emissoras: Rádio BBC de Londres, Rádio Nacional da China, Rádio KTWR da Ilha de Guam, Rádio Nova Zelândia Internacional, conhecida como Rádio Nova Zelândia Pacífico, Rádio França Internacional, Rádio Marti dos Estados Unidos, Rádio Voz da Nigéria e Rádio Wimby. O interessante é que a Rádio Wimby possui uma transmissão em 15.750 kHz DRM todas as sextas-feiras entre meio-dia e 30 minutos no horário de Brasília. Essa transmissão inclui a transmissão do RTTY, que são transmissões de textos e imagens a partir do rádio. Essa transmissão inclui, então, a necessidade de você decodificar o áudio digital, bem como a segunda decodificação, que é a do RTTY de fato. Para decodificar o RTTY, você precisa baixar um aplicativo. Pode ser no seu celular mesmo, por exemplo, o aplicativo TIVAR. Repetindo, TIVAR, TIVAR, no qual é possível decodificar esse texto e imagens que também são conhecidas como SSTV. A fim de facilitar a recepção para os amigos, informo para este final de semana as seguintes frequências em AM. No modo AM, é possível captar no receptor comum. No entanto, para decodificar, é necessário baixar o aplicativo TIVAR, disponível para Android e iOS. Neste domingo, das 5 às 5h30 da manhã, em 5.850 kHz e 7.730 kHz, a partir da WRMI, Rádio Miami Internacional, das 20h30 às 21h no horário de Brasília, em 7.780 kHz. Repetindo mais uma vez, então, para você conseguir ler o texto e decodificar as imagens, é importante que você inicie a sua escuta desde o início, para que seu celular, com seu microfone e aplicativo TIVAR, TIVAR instalado, possam decodificar essa importante e interessante transmissão. Por fim, informamos nossa habitual recepção no Brasil da Rádio Romênia Internacional em 9.610 kHz DRM, das 18 às 19 horas no horário de Brasília. Um ótimo final de semana a todos os ouvintes. De Brasília, Francisco Bracini, do canal YouTube e Twitter. DRM, Rádio Inteligente para Todos. Ouvimos a participação de Francisco Bracini falando sobre o DRM. Encontro DX.